A vitória do Santos ontem, o Fábio Sormani? Olha bem. Não, o primeiro tempo do São Paulo o São Paulo jogou bem o primeiro tempo. Teve muito mais volume de jogo do que o Santos. Aliás, o Santos não teve bem no primeiro tempo. O São Paulo criou aí teve um chute do Petros, teve uma outra jogada quando ele fez uma defesa com o pé, ele abafou o chute do Cueva, aquele lance. Do Cueva, né? E o São Paulo teve muito mais volume do que o Santos no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o São Paulo, eu não me lembro de nenhuma defesa importante do Vanderlei no segundo tempo. O Santos se defendeu bem, o São Paulo tinha posse de bola, mas não conseguia criar. Teve um chute de fora da área que o Vanderlei botou para escanteio. Tudo coisa assim, de longa distância, né? E eu acho que o resultado foi absolutamente justo. Eu não concordo com o Dorival quando ele disse depois do jogo que o resultado não foi justo. Eu acho que foi. A proposta do Santos era aquela, entendeu? De se defender, jogar por uma bola, mas o Santos não era um time que se defendia e não sabia o que fazer com ela. No final do jogo, isso aconteceu. O Santos perdeu completamente o contra-ataque. Com a saída do Renato, depois eu acho que o Jair teve uma ideia boa de mexer tirar o Sacha e colocar o Arthur Gomes para puxar mais o contra-ataque, ele tem mais velocidade. Essa é uma jogada que não foi essa não. Essa ainda do primeiro tempo. Vai pegar no peito do... Então, mas essa aí o Daniel Guedes deu uma vacilada aqui. Aí teve reclamação de pênalti, mas eu não vi na perna. As jogadas que o São Paulo criou no primeiro tempo não foram jogadas construídas pelo São Paulo. Foram jogadas que nasceram de erros do Santos. Entendeu? O Gabigol que perde uma bola, é essa bola aí. Ele perde essa bola lá no meio campo e proporciona esse chute aí do Marcos Guilherme, né? Mas eu achei que o Santos jogou bem. O Santos é uma zaga. O Santos vai mudar de característica com o Jair? Vai virar um Botafogo? Mudou um pouquinho. O Jair disse que não, porque o Botafogo era mais agudo. O Santos toca muita bola. Inclusive, em vários momentos do jogo, especialmente no primeiro tempo, o Santos trocou muita bola, saindo bem da marcação-pressão do São Paulo. Os jogadores do Santos têm qualidade, especialmente o Vanderlei. O Vanderlei hoje é o goleiro que melhor trabalha com os pés no futebol brasileiro. Então o Santos recorre muito a ele. O Santos tem o Vanderlei, ele abre os dois zagueiros e traz um volante aqui, que normalmente é o Renato, que tem um passe muito melhor do que o Alisson. Então o Santos sai sempre triangular. Ou o Vanderlei, o Renato, ou o Braz, no caso de ontem foi o Gustavo Henrique, ou o Vanderlei, o Renato e o Lucas Veríssimo. E sai jogando, vai se aprofundando, encostam os dois homens da beirada. Enfim, o Santos tem uma saída de bola muito boa. O que falta para o Santos aí, na verdade, é um chamado camisa 10, né? Se o Santos tivesse esse jogador hoje, com esse time que está, com o trabalho que o Jair vem fazendo, para fazer uma campanha bem interessante. Não digo para ser campeão, acho que não tem condição. O que preocupa mais é o São Paulo, né, Benji? Ô, Pascoalzito, a torcida do São Paulo ontem não estava nada animada, não. Vaiou o time no final, vaiou as substituições do Dorival. Na tua opinião, o Dorival mexeu errado? Você tiraria Diego Souza e Cueva ontem? Ele tirou os dois jogadores, mas eu entendo o que ele tentou fazer. Porque... Piorar o time. Não. No caso... Você tira os dois melhores jogadores do time. O Diego Souza está longe de ser o melhor jogador do São Paulo. A gente tem que falar a verdade. O Diego Souza não conseguiu jogar. As estrelas do time. Mas o Diego Souza está na posição certa? Se ele for jogar na posição dele, ele vai jogar no lugar de quem? Ele vai tirar o Cueva? Vai tirar o Nenê? Vai tirar o Cueva? Quem que ele vai tirar? Então, para que contratou o Diego Souza? Boa pergunta. Ou para que contratou o Nenê? Exatamente. Então, por que contratou o Nenê? Precisa ter elenco. Então, esse que é o problema. A diretoria contrata sem ouvir o treinador. Aí, quando você amanhece segunda-feira, está em todos quanto é Twitter, a hashtag Fora Dorival. Eu não pedi esses caras. Como é que ele faz agora para acomodar esse pessoal todo? O Mário Sérgio falava sempre isso. Time, elenco repleto de estrelas, é difícil domar o vestiário e escalar o time. É difícil. O Diego Souza, que no primeiro momento o São Paulino ficou muito satisfeito com a contratação dele, eu não sei se foi uma boa contratação. Ele joga onde? Centroavante? Ele não é. Vai jogar na meia, no lugar de quem? Do Nenê? O Nenê é mais jogador do que ele. O Nenê é mais jogador do que ele. Ele vai jogar aberto pela direita, ele não tem mais velocidade para jogar nessa função. Porque hoje em dia os laterais apoiam como se fossem ponta. Mas quando eu disse isso daqui, vocês discordaram de mim? Que brigaria por uma posição aí, Diego Souza, Nenê e o Cueva? Não, se eu discordei, eu falei bobagem. Cueva não, perdão, era o Diego Souza, o Nenê e o
quem que era o outro que o São Paulo contratou? O São Paulo não poderia perder o lado de campo. Porque, Não na pode boa, perder. se você tem uma linha de 3 ali à frente dos dois volantes ali, com o Nenê, Diego Souza e Cueva, É por isso que o Cueva está aberto pela esquerda e o Mas Marcos tá errado, Guilherme pela Pascoal. direita. Pascoal, tá errado. Quem tem que jogar aberto pela esquerda é o Brenner. Quem tem que jogar aberto pela direita é o Marcos Guilherme. Diego Souza, Nenê, Cueva. Tem que brigar por uma posição atrás do centroavante. E o centroavante também não pode ser o Diego Souza. Se você põe o Diego Souza para jogar de centroavante, ele Mas o vira um São Paulo jogador nota contratou 6. o Trellis. O Trellis tem entrado. é fraco também. Mas o que ferrou o Diego Souza foi o Tite convocar ele como esse camisa 9. Mas o Dorival Júnior diz na entrevista coletiva que ele entende que nessa posição ele ainda vai ser importante para o time do São Paulo. Acha que o Diego, jogando nessa função, vai ser Mas onde importante ele rende mais, pro São Pascoal, Paulo. jogando atrás do centroavante. Sim, ali, mas nesse instante... centralizado. Mas O São Paulo jogou mal. O São Paulo, primeiro tempo não. O São Paulo foi melhor que o Santos no primeiro tempo. Mas o segundo tempo também não jogou mal, Pascoal. Mas Cansou. o problema do São Paulo errado. é uma só. Se você pegar jogou mal. a estatística Não, do jogou jogo, você vai ver que o São Paulo teve 20 finalizações no gol. 20 finalizações. Mas se você for computar as que foram no gol, quase nenhuma. Então não adianta nada. Quer dizer, Olha que vai no gol. chuta. Essa aí, por exemplo, chuta de distância, longa distância, porque o Bruno vem com a bola, não aproxima ninguém. Ele resolveu chutar. Essa foi a chance no segundo tempo. Você conta isso como chance de gol? Como finalização. Como sim. finalização. Sim, Mas você conta isso como chance de gol? Foi um gol perdido isso aí? Não foi. Qual foi o gol perdido do São Paulo? Foram 2 jogadas no primeiro tempo. Eu acho que aquela do Marcos Guilherme, ele estava de frente pro gol, ele poderia ter finalizado melhor no O primeiro silêncio que o tempo. Corinthians driblou todo mundo e passou pra ele. É. E depois o outro que bateu no peito do Vanderlei. Foi isso que o São Paulo Foram fez. duas chances Não, o Cueva mesmo. teve 2 chutes ali de dentro da área, Pascoal. Um que ele chutou de pé direito. O zagueiro travou. Que aí o Vanderlei espalma pro lado. E o outro, que o próprio Vanderlei ele defende com o pé. Ele defende a primeira espalmando, aí no São duas chances no lance só, mas você conta um só. Não, Olha aqui, o outro lance do o outro lance deles. foi um lance que ele pegou com o pé direito, que ele não conseguiu colocar a curva que ele queria na bola. A bola foi meio no meio do Você gol. sabe como é que nasceu essa jogada? Foi o que eu falei. Do erro de passe do Gabriel. Ele tá sozinho. O Gabriel ele entrega a bola no pé. no grande círculo, ele dá a bola para trás. Olha aqui, só uma coisinha, jogada criada, entendeu? O São Paulo ontem, o Dorival Júnior disse que ficou satisfeito porque o time cria muito. Para mim, isso não significa nada. No meu conceito, não significa nada. Você pode criar 300 oportunidades de gol e não fazer nenhum. Não, mas aí o problema não é dele. O problema é de quem finaliza errado. Então, mas aí se o time está criando, mas eu discordo, Dorival. Eu não acho que o São Paulo está criando. Discordo dele. O São Paulo criou 2, ou no máximo 3 jogadas no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo inexistiu ofensivamente. Chutou de média distância. Inexistiu. No segundo tempo. Inexistiu. Por exemplo, o São Paulo não tem um centroavante, gente. Não tem aquele cara, o fazedor de gol. Por exemplo, o Gabigol, o Gabriel. O Gabriel é um cara letal. E sobra uma bola para ele, ele faz o gol. 3 jogos, 3 gols. O São Paulo não tem esse cara. Como era o Luiz Fabiano no passado. E o Gabigol não faz só gol contra time pequeno, não. Então, aí vocês vão chegar aonde... O Gabigol é aquele jogador, desculpa, que no clássico ele aparece também. Ele tem 12 gols contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras. 3 contra o São Paulo, 3 contra o Corinthians, 6 contra o Palmeiras, tá? Então, até ele retornar ao Brasil, eram 11 gols. Ontem foi feito o 12º. Sabe quantos gols o Gabriel Jesus fez em clássicos? Aqui, contra Santos, Corinthians e São Paulo? 0. Nenhum. Então, quando eu falei na época que a chance do Gabigol, na Europa de vingar era muito maior do que do Gabriel Jesus, eu me apoiava nesses números. Só que chegou lá e não deu certo. Eu não faço parte do staff do Gabriel, do Barbosa, eu não sei o que aconteceu com ele, e o Gabriel Jesus é um sucesso. Até porque ele pegou um técnico. Ele é dirigido pelo Guardiola. Então, quer dizer, o Gabigol é um jogador desse nível. Que o São Paulo não tem. O Trellis é esse cara? Claro que não é. O Diego Souza também não é. Quem é esse cara? Não sei. Perderam o prato. Por que foram vender? Tinha o prato. Venderam o prato. O prato precisava voltar porque a família... O problema não é vender o prato. Se o cara queria sair, não tem como Tudo segurar. bem. Agora, contrata alguém. O problema é, se perder um centroavante, repõe um centroavante. Exatamente. Esse é o problema. Vai atrás do Ábila. O Ábila está no banco do Boca Juniors. Jogou naquele time do balão, como é que chama? Aquele distintivo Huracan. É o distintivo mais cheio do mundo. Lindo. Jogava lá, fazia gol. Foi pro Cruzeiro, fazia gol. Tá lá encostado
contrata no Boca, o São Paulo vai lá e contrata o cara. O Barrios, gente, que foi jogar onde que foi jogar o Barrios? Onde é que ele tá no Nil? Não, no Argentino Júnior. Argentino Júnior. Exatamente. Não dá pro São Paulo. LDU. Ô, Flavinho, mas olha que coisa maluca. O Gabigol, em 1 ano e meio lá fora, marcou 2 gols. Em 3 semanas ele já marcou 3. Não, é claro que o nível aqui é outro, né, Flavinho? É outro, ele. Mas se Mas lá também tem as suas porcarias, né? Porque ele tá muito mais à vontade para jogar. Ali não é só Inter e Barcelona toda semana. Lá também. Se confirma aquilo que a gente estava dizendo, e eu espero que ele aproveite a chance que ele está tendo, que ele se deu, inclusive, né, de recomeçar no futebol. Isso aí é um recomeço da carreira do Gabriel. E está dando muito certo por enquanto. É muito pouquinho tempo, são 3 jogos, 3 gols e tudo mais, mas você percebe que é um outro jogador em relação àquele que dá moral. Ele ganha moral. Ele ganha moral, ele ganha confiança. Ele estava precisando ele ganha disso. confiança. Isso é muito importante. Ele estava precisando disso. Ele estava precisando. E espero que esse período que ele vai passar aqui no Brasil seja o suficiente para ele amadurecer e entender intelectualmente. Entender os erros que ele cometeu lá fora também, né? O Flavinho, outra coisa que eu acho também... O gol dele é um gol dificílimo. O grau de dificuldade desse gol do Gabriel ontem é dificílimo. Outra coisa que eu queria falar, Pascoal, era o seguinte. A posição dele é essa. Centroavante. Centroavante. Mas o cara não que faz centroavante para brigar com o zagueiro. Não é um Fred, não é um Ricardo Oliveira, não. É jogador de movimentação. Mas ele não pode ficar na beirada de campo, porque se ele ficar na beirada de campo, ele vai ter que acompanhar a lateral. Se ele acompanhar a lateral, ele vai ficar longe da área. O Gabriel não pode ficar longe da área. O Gabriel é letal. Ele faz gol a todo momento. Ele está fazendo um golzinho. Dificilmente ele passa em branco. Então esse jogador você não pode botar ele na beirada do campo nunca. Nunca. Alguém que corre por ele na beirada, deixa ele lá quietinho. Deixa ele lá quietinho, arruma um cara para encostar nele, um 10, um cara bom para encostar nele. O Bruno Henrique vai voltar, o ataque vai ficar muito interessante com o Sacha, Gabriel, o Bruno Henrique, falta o número 10.